O Galo que também, né, falei aqui do ativo estressado com muita dívida para gerir, não esconde isso de ninguém, né? O Bruno Musi esteve aqui com a gente e debateu no detalhe cada vertical da dívida, como funciona, qual que é o plano, etc. Mas eles têm um desafio grande e isso vem impactando o fluxo de caixa, né? Teve o recente caso aí dos salários ou dos bônus atrasados, né? Da questão do Scarpa e outros atletas ali que falaram sobre isso publicamente. O que você acha que a gente tem de perspectiva para o Atlético, né? Que é uma SAF que tem acionistas com robustez financeira, mas que vem enfrentando essa dificuldade de fluxo de caixa aí no dia a dia. Maravilha. Bom, primeiro que assim, eu acho que se a nossa audiência quiser depurar aí os números do Galo, tem, pra quem é fã de Twitter, tem lá o Galo Board, né? Um cara muito sério, né? Que acaba analisando ali todos os números, vai dar pra vocês ali os big numbers, os small numbers, mas a gente já pode falar aqui, Pedrão, de uma situação que ela é preocupante, mas por outro lado ela acaba não sendo tanto. Por quê? A dívida é grande, o clube tá com um problema de fluxo de caixa como outros grandes clubes do futebol brasileiro, mas o clube tem acionistas com enorme capacidade de honrar compromissos. Então, o Galo hoje me parece que ele tá muito mais numa situação de tentar buscar um investidor minoritário, que aí também seria uma operação inédita no país, né? Um aporte considerável pela compra de ações minoritárias do clube, mas naturalmente o clube ele vai ter que tentar achar esse cheque novo para que não tenha que trazer mais dinheiro dos seus controladores. Me parece que se isso não acontecer, acaba sendo natural que você tenha que ter novas injeções de dinheiro dentro do clube. Isso é natural. Se a gente fala que o clube é de um dono, você sabe que, de repente, se você precisa reformar sua casa, você tem que tirar dinheiro do seu bolso para colocar lá dentro. Então, eu sei que a situação, as notícias recentes são preocupantes, eu acho que a gente tem que olhar com carinho, com toda atenção, e não vou dizer que eu estou tranquilo em relação ao Galo, mas eu acho que o Galo ainda tem, em termos de governança, até de ética, né, e toda a reputação de seus controladores, ainda tem, assim, uma espécie de voto de confiança, mas claro, né, a solução lá vai ter que vir a curto prazo e pra já, né, Pedrão? E acho que concordo, cara, e ela tem que ter um senso de urgência grande, porque a dívida ela aumenta rapidamente, né? Teve um serviço de dívida caro no passado, depois o Corinthians foi o clube que mais gastou com despesa financeira. E tem uma reflexão importante de fazer no caso do Atlético Mineiro, que equilibra curto, médio e longo prazo e envolve Palmeiras e Flamengo. O que eu quero dizer é entrar na análise da Arena MRV e como ela bagunça um pouco o fluxo de caixa do clube, porque o novo acionista tomou a decisão de, cara, vamos fazer um estádio nosso, próprio, que eu acredito que no médio e longo prazo isso vai ser uma fonte geradora de receita relevante para o clube, e isso invariavelmente pressiona mais o caixa. Por que eu tô falando do Flamengo e do Palmeiras? Porque o Palmeiras fez um estádio em parceria à sociedade com a W Torre, num modelo diferente do Atlético Mineiro, e ele conseguiu, por conta dessa parceria, dessa sociedade com a W Torre, fazer com que a reforma do Allianz Parque não impactasse o fluxo de caixa do Palmeiras, operação de futebol. O Flamengo está no meio dessa discussão, né? Então o grupo que estava na presidência até final do ano passado tinha uma visão sobre como fazer o novo estádio. O grupo atual tem outra visão e aí estão avaliando como vai adiante, se vai adiante, justamente para entender se eu vou botar uma pressão maior no meu fluxo de caixa na construção do estádio ou se eu vou encontrar algum modelo de financiamento que alivie a operação de futebol. O BAP falou bastante sobre isso na época da eleição também. E no caso do Atlético Mineiro, houve uma decisão de ir pelo caminho de ser uma operação própria. Claro que com financiamento a mercado, o Galo emitiu CRI, deu recebíveis como garantia, mas tudo isso cria uma pressão no caixa do clube, na expectativa de que a médio e longo prazo a Arena MRV se torne uma grande fonte geradora de receita do clube. Então, tem essa questão complexa de você ter um projeto de infraestrutura grande, 100% dentro do equity do clube, criando essa situação que no curto prazo é muito mais difícil de gerir. É desafiador, né, Pedrão? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda tem... Algumas notícias ainda precisam acontecer pra gente poder cravar qual que é a situação de fato do Galo, né? Se é pra cima ou pra baixo. Sim. E no fim do dia, eu acho que em algum momento, aí é achismo, né, opinião, o Galo vai ter que retrair um pouco o investimento no campo para conseguir sair desse momento de pressão de caixa maior. Né? Então, ainda foram feitos investimentos grandes esse ano,
É claro que boa parte disso usando o recurso do Paulinho, né, da venda do Paulinho para o Palmeiras, mas com essa pressão da operação da NMRV e outros compromissos que o clube não tem arcado, né, algumas questões aí que estão até públicas, né, de clubes reclamando de atrasos por compra de atletas, né, o Cuiabá falando do Daverson, até acionando os controladores no Banco Central, então tem vários desafios que o Galo vai ter que gerir e eu acho que uma forma, né, entendo que uma das formas de fazer isso é gastar menos no campo para você ter mais recurso disponível para gerenciar seus compromissos fora de campo.